Salve Pessoas, vamos falar do quinto processo de gestão de pessoas, que é o processo de manter pessoas, que tem a ver com higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho e as relações com os sindicatos. Quando a gente fala de manter pessoas, a gente fala em cuidar dos aspectos da organização que vão manter aquelas pessoas na organização. Disso eu já sabia. Tá. Não basta você agregar pessoas, você trazer as pessoas para a organização, você aplicar, você treinar. Você precisa de cuidar do clima, de cuidar da qualidade de vida no trabalho, as relações gerenciais, a sua qualidade de liderança, né? Dos conflitos, você precisa gerir de uma forma mais assertiva os conflitos que vão surgir na organização. Para você ter uma ideia, a maioria das pessoas tem erroneamente que o conflito é uma coisa ruim. Nem sempre. O conflito ele pode ser positivo, né? Mas daí você precisa saber gerir isso. Você precisa de que os seus gerentes, que os seus líderes tenham posturas adequadas de acordo com os contextos, com as pessoas que são subordinadas a eles, né? Porque senão o clima organizacional fica insuportável, fica chato, fica entedioso, fica pesado, né? Geralmente a gente entra numa organização, a gente nota que, nossa, esse clima tá pesado, isso aqui tá, né? Então é importante cuidar, porque isso, a qualidade de vida no trabalho, você manter pessoas no trabalho, tem a ver com a satisfação dos funcionários, a motivação dos funcionários que trabalham para você, né? O quanto eles estão dispostos a se engajarem, a vestir a camisa e defender o seu nome, o nome da sua organização, a sua marca para terceiros, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu que eu atendi em uma organização que, por exemplo, estava lá um funcionário de uniforme, né, vestido a camisa da empresa, e alguém abordou ele, seria um possível cliente, né, só que eles não imaginavam que esse cliente, né, ele era alguém muito próximo do dono da empresa, né, e perguntou sobre é uma construtora, sobre as casas, sobre os empreendimentos dessa organização, como é que funcionava, se ele tinha que marcar horário para ver, né, e tal. Só que esse funcionário, ele foi tão ríspido, né, ele foi tão escroto com a pessoa, com o potencial cliente dele, que ele falou que ele não estava em horário de trabalho, que se a pessoa quisesse, ela podia ir lá na empresa, né, mas com sorte ele entregou o cartão, né. Ele podia ir lá, essa pessoa, esse provável cliente poderia ir lá na empresa, em horário da empresa, e conversar com a pessoa, né, com o vendedor. Ao passo que, se ele tivesse engajado, se ele vestisse realmente a camisa da organização, ele podia falar, não, isso funciona assim, assim, assado, ou se não, eu não tenho muito a noção de como é que funciona esse processo. Você pode me ligar amanhã na organização que eu vou ver e eu te informo e eu te passo para a pessoa que está mais qualificada para te atender. O que você acha? Né? Então, quando a gente tem pessoas engajadas, pessoas satisfeitas, pessoas motivadas na nossa equipe, mesmo que as pessoas não são daquela área de vendas, por exemplo, elas vão atender as outras pessoas, mesmo fora de horário de trabalho, mesmo em qualquer lugar, ela vai defender a sua marca, ela vai defender a sua organização, a sua empresa. Ao passo que, se você não tiver dos seus funcionários satisfeitos, motivados, engajados, eles vão ser os primeiros a jogar seu produto, seu bem, seu serviço lá no ralo. Né? Porque quem tem que comprar primeiro, quem tem que acreditar primeiro nos produtos, nos serviços, na sua organização, é você e os seus funcionários. Né? Para consegui-la vender para o cliente. Né? Então,
manter pessoas é muito importante. Não é só a questão não, vou dar uma palestra motivacional, eu vou fazer isso para motivar. Não, gente, não existe essa questão de só dar uma palestra motivacional. Tudo são processos, né? Eu não vou chegar hoje, não tem como, eu não faço milagre, ninguém faz milagre. Se alguém chegar e falar para você, eu vou vir dar uma palestra para sua empresa hoje, seus funcionários vão sair trimotivados. Mentira! O máximo que pode acontecer é aquela motivação instantânea que tá muito em voga, tá comum por aí. O cara chega, dá uma palestra motivacional, as pessoas arrebentam. Nossa, agora eu vou chegar arrebentando tudo. A motivação dura 2, 3 dias, no máximo uma semana. Passa uma semana, você já tem funcionários desmotivados novamente. Então, isso é motivação, satisfação no trabalho, é um processo. Eu já estudei isso com afinco, né? na pós-graduação, na graduação em psicologia e gestão de pessoas. É um processo, né? Motivação, ela é particular, cada pessoa tem que te motiva. Por exemplo, me motiva ver as pessoas evoluindo, as pessoas que eu tô atendendo me ligam e falam, Fernanda, eu consegui fazer isso, a minha equipe tá dando esse resultado, ou vejo que eles estão aplicando o que eu passei, o que eu ensinei para eles, eu vejo que eles estão se dedicando. Isso para mim é motivação, para eu desenvolver meu trabalho melhor, para eu acordar no frio, no gelo e enfrentar aquela estrada ruim, chegar lá na fazenda e fazer um treinamento, chegar naquela empresa e fazer o treinamento, ou hoje não pode, né? Pegar avião, pegar um ônibus e chegar naquela cidade e fazer o treinamento, né? Isso me motiva e eu amo isso, né? Então, o fator motivacional, para você já é outro fator motivacional, não é o mesmo que eu. Então a gente pode inspirar, a gente pode liderar as pessoas, inspirá-las a se transformarem, né, a mudarem, a treiná-las, né, mas a gente não motiva especificamente, entendeu? Vou trazer um outro exemplo aqui. Essa empresa, eu fui fixa dessa organização, tinha um contrato de trabalho via CLT. E essa empresa, a gerência, os líderes, eles tinham atitudes extremamente desmotivantes para com relação aos funcionários, né? Eu não vou entrar aqui em mérito, óbvio que eu não vou falar o nome da organização. Mas daí, como eu era executiva de recursos humanos, eles esperavam que eu fizesse uma palestra motivacional, né? Porque as pessoas não poderiam sair mais tempo dos seus postos de trabalho para para passarem por um processo, né, motivacional. E não adianta você querer que o RH, querer contratar um palestrante, me contratar, por exemplo, falar, eu quero que você motive a minha equipe, que a minha equipe não está engajada, a minha equipe está ferrando comigo, senão eu vou demitir no geral, né? Se não tiver solução, eu vou demitir geral. Cara, isso não existe. Você tem que primeiro olhar como é que você está fazendo a gestão, como é que tá a sua gerência, como é que a sua liderança está lidando com as pessoas, está lidando com os conflitos, está lidando com as situações. Essas pessoas, elas têm o que elas precisam para elas desenvolver o trabalho delas, né? Elas têm um ambiente adequado, elas têm um clima adequado, né? Elas estão recebendo os salários, né? Os benefícios da forma mais adequada, né? Então, tudo isso. De tudo isso depende a manutenção das pessoas nas organizações. Quando a gente fala de higiene e segurança do trabalho, qualidade de vida no trabalho, não é você lavar as mãos. Hoje em dia é extremamente importante lavar as mãos, né? Eu estou aqui num lugar que eu estou sozinha e estou sem máscara, mas em época de pandemia, de coronavírus, precisamos usar máscaras. Lavar as mãos. Mas quando eu falo em higiene, não é isso. Quando eu falo em higiene do trabalho, eu falo dos aspectos que vão permear a execução desse trabalho, né? Eu falo dos aspectos físicos, dos aspectos psicológicos e dos aspectos ergonômicos, de saúde mesmo, com relação ao trabalho. Por exemplo,
Os aspectos físicos têm a ver com o ambiente adequado, né? Iluminação, ventilação, temperatura, dentre outros, né? Cheiro, ruído. Quando eu falo em aspectos psicológicos, né? Como é que é o estilo da gerência, o estilo de liderança, né? As fontes de estresse, quais são as fontes de estresse, como eu faço para gerenciar, minimizar essas fontes de estresse se eu não conseguir eliminá-las por completo, né? Eu tenho que ver sobre os tipos de atividades, né? Tem alguns perfis que precisam de desafios para se motivarem, né? Eu tô dando para esses perfis maiores desafios. Outros já gostam de rotina, já trabalham melhor, já se engajam melhor, traz mais resultados trabalhando com rotinas. Então, um dos primeiros pontos para eu ser um bom líder, para ser um bom gerente, para eu ser um bom empresário, um bom empreendedor, um bom gestor de pessoas, é eu conhecer as pessoas que trabalham para mim, é eu ter um relacionamento com as pessoas que trabalham para mim, né? Visto que as equipes não são tão grandes, né? Então a gente pode sim reconhecer as nossas equipes, né? Conhecer as pessoas que trabalham pra gente, saber as necessidades delas, né? Quando a gente fala de ergonomia, os equipamentos, as máquinas, né, são ergonômicos, né? Eles são adequados para uma pessoa manusear, para uma pessoa operar os equipamentos que está disponível para ela exercer a função dela. E saúde no trabalho é a minimização, a ausência de doenças, né? O conceito básico de saúde, né? Como é que o meu ambiente está? Será que eu tenho salubridade? Né? Será que o meu ambiente está insalubre, não está propício para a realização de trabalho? Né? Você, como empresário, você gostaria de trabalhar naquele ambiente que seu funcionário está trabalhando hoje? Né? Então pense sobre isso, são aspectos importantes de manter pessoas. Agora me fala, deixa aí nos comentários como que você mantém, quais são os programas de manutenção de pessoas dentro da sua propriedade, dentro da sua fazenda, dentro da sua organização, né? Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta, né? Se você quiser deixar alguma pergunta, né? E aí eu vou poder me orientar sobre o que eu vou trazer para te ajudar mais, tá? E curte, compartilha se você gostou, óbvio, né? E isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas do segmento, para mais pessoas que precisam de certa forma, aprender esse conteúdo e implementar para ter resultados para ontem na sua organização, na sua empresa, na sua fazenda. No que precisar, conta comigo. Abraço, fica com Deus.